falar. Roda da leitura, socialização. Pronto? Roda da leitura, socialização dos livros de terror. Vamos começar com a Luana. Fala o nome do seu livro. Bom, o nome do livro é Sete Ditos de Terror. Quem fez é Edson Gabriel Garcia. O ilustrador é André Lame. Bom, o autor, ele é autor e ele também é professor e diretor de uma escola, menos de 20 anos. Eu acho que ele tem 42 anos, alguma coisa assim. E esse livro faz muito tempo que ele fez. Bom, a história que eu li fala do Juca, que é uma pessoa que era dono de um bar. E ele não tinha medo de nada. E até que um dia chegou uma pessoa e falou pra ele que se ele tivesse medo mesmo, ele ia fazer 3 coisas pra ele virar o demônio. Porque ele não acreditava em nada, ele não tinha medo de nada. E uma das primeiras coisas, eu vou ler um pedacinho pra vocês. Esperem a meia-noite, quando soar a última badalada, ao cemitério, cruze a noite, a norte e sul, ao leste e oeste, retire a cruz do túmulo e estiver mais perto do ponto de cruzamento. Não saia do cemitério antes do primeiro raio do sol. A cruz do túmulo vale como uma prova. E depois que ele completa essas provas, o outro Juca, que é o demônio, assim, em casos, ele aparece e já está feito o que ele tinha pedido. É um livro interessante, Luana? Eu gostei bastante. Te deu medo? Bastante. Deu medo? Deu. Eu li no final de semana. Eu tava lendo, até deu um pouquinho de dor de cabeça, porque eu fiquei muito nervosa nesse livro. Mas é muito legal, é bem terror mesmo. Tá fora. Muito bom. Agora é a nossa amiga Pamela. Bom, meu livro é O Vampiro que Descobriu o Brasil. O autor é Ivan Chave. Ele é autor de diversos livros para jovens e muitos deles falam da história do Brasil, misturando realidade e ficção. Ele cria histórias bem humoradas que dão o que pensar. O autor, Ivan Chave, nasceu em 1957. A juventude estudou comunicação e filosofia e perambulou de mochila nas costas pela Europa e América Latina. Mora atualmente no Rio de Janeiro. A editora que publicou esse livro foi a editora Ática. Publicou em São Paulo, 2003. Essa história fala de um senhor que chamava Antônio, que ele trabalhava, ele ia bem com a vida, só que daí um vampiro, um senhor, mordeu ele e saiu, né? Daí ele foi avisado que ele era vampiro e que ele não podia comer mais bacalhau e vinho, que ele gostava tanto. Daí ele não queria ter essa vida de vampiro e foi procurar o velho no navio de Cabral. Foi no navio de Cabral e queria descobrir o Brasil. Que daí ele estava procurando o velho no Brasil, em todas as partes do mundo lá, né? E daí ele se meteu em confusões trabalhadas, descobriu várias coisas do Brasil que são interessantes. Que ainda na história tem uns personagens famosos que vêm do nada assim, mó legal, que é como Companheiro Vaz de Caminha, Tiradentes, Dom Pedro I e Getúlio Vargas, que aparecem na história e que ele conta de um jeito que é muito legal de você ficar interessante, porque é um vampiro que acompanha, né? Daí ele não morre. Daí é muito legal. Você ficou com medo? Não muito. Ah, tá bom. Agora é a Beatriz. O livro que eu li foi Histórias Folclóricas de Medo e Quebranto. Eu li a história A Vida e Outra Vida de Roberto de Tirado. Conta sobre um casal que queria muito ter um filho, que fazia promessas para ter um filho. Aí certa noite o homem chegou de uma caçada e descobriu o estado da mulher, que ela estava doente. Daí ele foi ver ela dando risada.
Aí ele foi e começou a beijar seu corpo. Aí ele falou, mulher, quem sabe dessa vez será diferente. Quem sabe dessa vez Deus nos permita alcançar nosso sonho tão sonhado. Aí ela falou, nem que seja em nome do diabo. Daí meses depois ela descobriu que ela estava grávida. Aí depois o menino nasceu e quando ele tinha 1 ano, ele não sabia, ele não brincava, ele brigava, ele não cantava, ele gritava e não sorria, ele gozava. Daí quando ele tinha 2 anos, ele montou um bando e foi morar em cima de um morro. E todo mundo tinha medo dele, porque ele matava. Nossa. Aí o nome dele foi dado de Roberto do Diabo, por causa disso. E é interessante? Eu gostei. E o final é surpreendente? O final eu não entendi, Não entendeu? mas eu gostei da parte do livro. Tá bom. O autor é Ricardo Azevedo, o autor e ilustrador. Ele nasceu e vive na cidade de São Paulo, é escritor e ilustrador de mais de 90 livros. É o Adam. O livro que eu li foi Deuses, Heróis e Monstros, de Ana Marisa Filoposto. Carmen Segan Filho. Carmen Segan Filho nasceu em 1956. É tradutora e formada em letras. A Francine nasceu em 1964 e é formada em Direito e também trabalha como tradutor. Juntos escreveram os seguintes livros: Os Irmãos Pitonques, Sulina, 1999, As 100 Melhores Histórias da Mitologia, Em Mares Nunca Navegados e As Melhores Histórias da Mitologia Nordeste. Tem uma parte do livro que eu li que é sobre a Medusa. A Medusa era uma linda menina de cabelos pretos que caíam aos seus ombros. Todas as invejavam. Certo dia, Netuno, o deus do mar, se apaixonou por ela. Sua mulher enciumada transformou seus lindos cabelos em horríveis serpentes. Desesperada, fugiu a uma caverna e também ganhou o dom de petrificar as pessoas. Um certo dia, o garoto foi desafiado a matá-la. De um jeito muito inesperado, conseguiu. Verdade. Nossa. Bom, daí você não pode contar, né? Porque senão tá certo. Senão ninguém vai querer mesmo para contar o final. Verdade. Agora é o Rafael. O nome da minha história é Medo Eu, hein? O autor da história é Moreira de Acopiará. Tem muita história legal, vou falar um nome pra vocês. O Medo, o Perna Fina, a Moça de Branco, o Corpo Seco, Maria da Graça, a Bruxa, o Lobisomem, a Loira do Banheiro, a Flor do Mato, o Chupacabra, o Velho do Saco, no Cemitério. É muita história legal, conta sobre histórias que eles falam que viu, que não viu. Algumas lendas urbanas, algumas não. O legal da Bruxa também é a maior que tem aqui, mas do Lobisomem. Isso. É ótimo. Agora é o Abdiel. O meu livro é A Maldição do Tesouro do Faraó. A autora é Sérgio Nardari. Ela é uma editora ática. Eu gostei desse livro porque Vamos mostrar para todo mundo. É A Maldição do Tesouro do Faraó. O que você conta desse livro pra gente? eu achei muito legal porque ele também mostra inglês pra gente. Porque eles vão para vários lugares.
Daí, por exemplo, tem a Roxana e o Ciro, porque eles são irmãos. Daí o pai e a mãe são separados, daí eles ficam com o pai. Daí eles ficaram de férias, né? Daí eles foram para o Egito. Mas daí, antes disso, eles passaram por vários lugares, daí passaram onde fala lá inglês, daí também tem uma história de suspense, que é uma parte do jogo que eles roubam a joia do faraó lá. Daí depois tem a maldição lá, que encosta na joia vira pedra. Nossa. Eu gostei desse livro. É muito interessante. Fico com vontade de ver o livro. Bacana mesmo. Agora é o Vinícius. O nome do autor do livro é Vireuda Longobardi. Mitos e Lendas do Brasil, em cordel. De lenda brasileira. Gostei bastante do Mapinguari. Ah, é? Mostra pro pessoal a imagem, a ilustração, quer dizer. Ele é grande, peludo, forte, ele protege a floresta, só tem um olho no meio da testa, ele é fedido. Ó, quando estiver na mata e sentir um forte cheiro, fique certo, meu amigo, pode correr bem ligeiro, que é o Mapinguari, o mito bem brasileiro. Tá, tem realmente um cheiro forte. Legal. Nossa, da cabra. Cruzeiro, Capora. Ninguém ia subir, hein? Volta naquela imagem do anjo. Anjo? Não é um anjo. O que é? Mostra pra ele. É uma outra lenda. Depois você vai ter que pegar o livro pra ler. Que da hora. Agora é o Antônio. Pronto, desculpa. Terminou? Vamos pro Vinícius agora. O nome do meu livro se chama 13 Casos de Viola e Violeiros. O autor dele se chama Fábio Sombra. Fábio Sombra é um escritor, ilustrador, violeiro e pesquisador do folclore brasileiro. Desde o ano 2002, tem feito viagens pelo interior do Brasil, recolhendo relatos sobre o universo das violas e violeiros. Como autor de livros infantis, publicou, entre outros títulos, A Peleja do Violeiro Magrinho, com a famosa princesa Jezebel, O Rei do Abissírio, a lenda do violeiro invejoso, que recebeu o selo de altamente recomendado para jovem da FNLIJ, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E os dois primeiros são romances, versos de cordel, repletos de desafios e ponteadas de viola. E membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e nos últimos anos vem realizando palestras e oficinas, sempre ligadas à educação da poesia popular, na viola e da música, sempre de raiz, principalmente junto ao público infantil juvenil. Através do seu blog mantém permanentemente contato com os leitores, bem como registra informações sobre seus livros. E o livro a história que eu vou ler agora se chama O Baile das Almas. Há muito tempo, no córrego do Bambuzal, viveu um violeiro de nome Veridiano, que ganhou fama por seu talento de pontuar viola e também por sua beleza de voz. Veridiano era chamado para tocar em tudo quanto era baile de festa que houvesse na região, e tocava com um gosto danado. Não recusava um convite,
Era sempre o primeiro a chegar e o último a deixar o salão do baile, já com o olho clareando. Apesar de adorar um raspapé de viola, Veridiano fazia questão de cobrar por seus serviços. Sempre adiantado e em dinheiro vivo. Não tocava de graça em nem festas de igreja. E mesmo o padre tinha entregar-lhe um gordo envelope antes das missas e celebrações em que o violeiro se representava. Quando algum amigo lhe ia convidar para participar de um giro de folia de reis, em um ensaio de congado ou de uma novena, Veridiano sempre recusava e ainda soltava um gracejo. Vou nada, seu moço. Eu lá sou sino de igreja para tocar de graça. E não adiantava existir. Sem pagamento, Veridiano não dava nem trabalho de tirar sua viola do estojo. Eis numa sexta-feira, tarde de noite, estava o violeiro em casa com sua esposa, quando o forasteiro bateu em sua porta. Desconhecido era um tipo atarracado, com um bigodão de pontas retorcidas, em um chapéu de couro com abas caídas sobre a testa. Apresentou-se rapidamente, disse que já ouvira falar na fama do Veridiano, com a viola e foi logo fazendo sua proposta. Senhor Veridiano, vim aqui convidar para tocar na minha fazenda. Hoje à noite estou oferecendo um baile aos meus vizinhos. É preciso de um violino animado e um bom gogó, disse o bigodudo. Hoje à noite? Perguntou Veridiano. Acaba que estava um pouco tarde, mas onde fica essa fazenda? O baile é hoje sim, afirmou o visitante. Eu moro mesmo um pouco afastado daqui, mas dá tempo de chegar, só para chegarmos lá, porque a festa começa após a meia-noite. E o senhor pode ficar sossegado, eu vou lhe pagar o serviço. E pagar bem. O homem tirou do bolso um sacolinho de veludo azul e entregou ao violeiro. Dentro havia 20 moedas de ouro, uma pequena fortuna. Não acreditando em sua sorte, Veridiano guardou o saquinho no bolso, aceitou o convite e na mesma hora correu para o quarto pegar sua viola. O homem e o bigodudo seguiram na frente e o violeiro acompanhava seus passos, assobiando feliz e já imaginando o que faria com a bolada que iria receber. Após 20 minutos de caminhada, chegando na encruzilhada, Veridiano estranhou nunca ter reparado nela, mesmo tendo passado milhares de vezes por aquele caminho. Isso acontece, comentou o bigodão. Na maioria das vezes, o que está mais à vista é o que menos se vê. Como havia dito o violeiro, o baile começou meia-noite em ponto. Veridiano puxou um animado rastapé. E o terreiro logo se encheu de homens e mulheres, e quebrando ao som de sua viola. Porém, o mais curioso é que todos estavam cobertos de cabeça aos pés por umas manchas brancas que ocultavam seus rostos. Olhando para o lado, Veridiano reparou que até mesmo sanfoneiro e tocador de pandeiro que acompanhavam se vestiam daquele jeito. No entanto, os seres estranhos trajes, os dados do baile seguia animados. O fazendeiro bigodudo, que além de Veridiano era o único a ter a cabeça descoberta, veio volta e meia na cozinha e lá saía com um litro de cachaça, que servia generosamente aos dançarinos. O forrobodó entrou na madrugada dentro, e lá pelas 4:30 da manhã, Veridiano começou a dar sinais que encerraria a função. Ao ver o violeiro anunciar música de saideira, o fazendeiro aproximou dele, acariciando o cabo do revólver, e disse: Nada disso, senhor violeiro. Combinado foi você a tocar até o dia amanhecer. Esse baile termina depois que o galo cantar 3 vezes. Vendo que o fazendeiro falava sério, Veridiano engoliu o seco, puxou mais um ponteado e dilundou, justo quando o galo cantava pela primeira vez. Minutos depois, aproveitando que mais uma daquelas idas do fazendeiro à cozinha, um dos convidados se aproximou de Veridiano, levantou o capuz. Ao reconhecer o rostônio, o violeiro quase caiu para trás. Era um tio seu, muito farrista mulherengo, que morrera havia alguns anos. Tio Ernesto, mas o senhor não tinha morrido? Eu morri mesmo, meu filho. Desde então estou
penando e pagando pelos pecados que cometi em vida. Aliás, eu e todas essas almas que vieram ao baile. Agora escute, vou falar rápido antes que o coisa ruim volte da cozinha. Você deve estar longe daqui antes de ser o canto do galo. Se não fizer isso, vai ficar preso aqui no inferno pelo resto dos seus tempos, tocando viola para o tinhoso. Então, isso aqui é o inferno? Admirou-se Veridiano. Mas olha só as caldeiras e as chamas, as brasas. Daqui a pouco elas vão tornar a aparecer. É melhor você não estar aqui para ver. Esse baile é a única diversão. Isso acontece uma vez a cada 7 anos. Logo, logo a festa acaba e a gente volta a penar no fogo eterno. Então o bigodudo é o próprio capeta, quis saber o Veridiano. Ele é mesmo, meu filho. Agora suma daqui, depressa. Veridiano não esperou pelo segundo aviso. Antes que o galo cantasse pela segunda vez, o violeiro passou a mão em sua viola, cascou fora. Correndo pela capoeira e atravessando muitas espinheiros, Veridiano já ia longe quando ouviu o grito de ódio que o diabo soltou pelo que perdera um músico tão talentoso. Embreando-se pelo brejo das taboas, Veridiano nunca antes correu com tanta rapidez e disposição. Cruzou a floresta com um raio e já tinha tido alto quando o coronete alcançou encruzilhadinha que levaria de volta para casa. Quando abriu a porta, sua mulher quase não reconheceu. Além das roupas sujas e esfarrapadas, Veridiano ostentava uma barba que já caía quase pela cintura. Foi quando o violeiro descobriu que aqui no nosso mundo já tinha passado 3 anos, desde que saíra de casa acompanhado pelo capeta. Depois de tomar banho e fazer a barba, Veridiano contou a história do baile das almas. A mulher, que naturalmente não acreditou em uma só palavra do que ele dizia. Ao tentar tocar sua viola, o homem percebeu que seus dedos estavam duros e havia perdido sua antiga velocidade e precisão para fazer seus podeados. Bem, disse ele, pelo menos não visitaram as moedas de ouro que recebia em pagamento. No entanto, abriu o saquinho de veludo e Veridiano descobriu horrorizado que as moedas haviam se transformado em caroços encarojados de milho que se esfarelavam em suas mãos. O violeiro então caiu numa tristeza que dar dó. Perdeu toda a alegria de viver e passou sem encolher pelos cantos, chorando, murmurando frases sem sentido. Até que um dia resolveu fazer uma promessa ao santo mago dos reis, santo dos reis magos. Pelos 7 anos seguintes, sem falhar um só, Veridiano acompanhou um termo de folia de rei, sempre levando a bandeira sagrada e evitando colocar a mão em qualquer instrumento musical que fosse. Ao fim do 7º ano, na festa de 6 de janeiro, Veridiano pegou na viola e percebeu que seu talento de violeiro havia retornado. Desde o dia então, o violeiro tornou-se um homem muito alegre, mais alegre ainda do que fora no passado. Ele também voltou a trocar em festas, bailes, rastapés, como se fosse convidado. Desde que então, não recebesse um centavo sequer pela apresentação. Muito bom. Pode falar? Olha, eu acho que não precisa, mas ficou muito bom. Eu acho que fiquei com vontade de ler esse livro. Esse livro aqui é muito bom. É, né? Nós vamos encerrar então por hoje, Dani, que já vai dar o sinal.